Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. E pessoal, no vídeo de hoje, graças ao sucesso do vídeo anterior que a gente falou do Terraform Mars, e aí deu muita visualização, bastante engajamento e tal, a gente vai continuar então nessa linha de estilo de análise, né? É um vídeo meio que análise, só que com uma maneira um pouco diferente. Eu vou usar a mesma estrutura que eu usei para o vídeo de Terraform Mars para falar dos outros vídeos, dos outros jogos no caso, né? E o próximo jogo que a gente vai falar sobre, que a gente vai analisar, é o Harmonies, que é basicamente um dos top 20, 30 do Brasil e 70 mais ou menos do mundo inteiro em menos de um ano. Isso é um grande feito e a gente vai descobrir por quê no vídeo de hoje. Bora lá então. Vamos começar então pela minha história no Harmonies, assim como fiz o Terraform Mars, pessoal. O Harmonies está aqui, como vocês estão vendo, né? A gente pegou ele recentemente, eu namorei esse jogo por bastante tempo, mas faz alguns meses que a gente tá com ele, não faz, o quê? 2 meses, acho, e a gente acabou jogando bastante ele depois disso. Assim, quando eu comecei a gostar dos board games mesmo, a gente, na época que eu comecei a gostar e eu vi esse jogo, ele ia ser lançado, Harmonies e tal, me falaram que ia ser lançado, que ia ser bom e tal, aí eu comecei a ver alguns conteúdos saindo aqui e ali, falando sobre ele e tal, mas eu não conhecia muito do jogo ainda. Na época, pessoal, a gente não tinha os jogos que a gente tinha, não tinha, acho que nenhum ainda. Ou seja, não, acho que a gente tinha o Terraform Mars e o Root, eu acho, provavelmente. Mas a gente não jogava ainda, né, daquela maneira, igual a gente joga hoje e tudo mais, não tinha coleção e tudo mais. E eu queria um jogo que fizesse a Fabi começar a gostar mesmo de jogos de tabuleiro, porque na época ela vinha pra gente jogar, mas eu não gostava igual ela gosta hoje. E ao mesmo tempo fosse um jogo fácil de ser transportado, porque a gente ia viajar pro Peru e eu queria levar um joguinho pra gente conseguir jogar, tipo, no trem, indo pra Machu Picchu Pueblo, ou até no hotel e tudo mais, que fosse fácil transportar, fácil jogar. E aí eu tava entre 2 jogos, o Azul Mini, que inclusive ele está lá em cima, e o Harmonies. E aí a gente acabou analisando, eu acabei analisando, porque ela não estava com muito interessada, né? Até mostrei pra ela os jogos e tal, mas na época ela totalmente desinteressada. E aí o que aconteceu é que eu queria o Harmonies, eu me interessei mais pelo Harmonies, mas acabei pegando o Azul Mini porque ele é mais fácil realmente de você conseguir montar o setup. O Harmonies é pequeno, mas ele não é tão pequeno assim pra, tipo, num negocinho de avião, por exemplo. O Azul Mini ainda dá pra jogar, dá pra fazer, tipo, colocar um pouquinho pra cá, pra lá, ainda dá até na mesinha de avião, em teoria daria pra jogar, né? E aí na época eu peguei o Azul Mini e tal, gostei do jogo e tudo mais, pode ser inclusive um dos próximos vídeos. Eu particularmente acho o Azul um pouco superestimado, acho que a galera fala muito como se fosse o deus dos jogos, e eu não acho que é tanto assim, mas é um papo para outro vídeo. E aí o que acontece, pessoal, depois de muito tempo, a gente acabou finalmente comprando o Harmonies e realmente, assim, 10-0, na minha opinião, do Harmonies em relação ao Azul ou jogos similares. Até porque ele tem uma mecânica um pouco parecida com o Azul, que é meio que um rondel, onde você tem suas pecinhas, você pega as pecinhas e vai alocando no seu tabuleiro. O Azul também tem um pouquinho diferente, mas tem essa mesma lógica também, esse tipo de mecanismo. Então essa é a minha história, e agora vamos falar um pouquinho o que é exatamente o Harmonies, como é que ele funciona, como é que pontua nele, bora lá então. Então vamos lá, pessoal, o conceito do Harmonies, lembrando que hoje esse daí não é um vídeo ensinando a jogar, então vou passar um conceito geral. Se você sabe já jogar Harmonies, não quer saber, tem um timestamp aqui embaixo, indo já para a parte da análise, pontos fortes e pontos fracos do jogo, tá? Basicamente, o conceito do jogo é o seguinte, a gente tem um espaço, algum lugar no mundo, e a gente tem que criar habitats e conseguir povoar animais nesses habitats. Cada tipo de animal tem um tipo de habitat diferente. Então a ideia do jogo a gente tem o tabuleiro principal de cada jogador, que é um campo em aberto, onde a gente vai criar esses habitats, e aí são espacinhos para a gente alocar as pecinhas. A gente tem o rondel, onde a gente vai coletar as peças, meio que brincar de Deus, vamos dizer assim, porque a gente vai tirar e vai começar a alocar e vai transformar aquele ambiente lá, colocar tipos de habitats diferentes lá. E aí tem algumas regrinhas para você alocar. Para colocar árvores, para colocar montanha, para colocar os rios, tem algumas regrinhas de como você vai colocar cada tipo de habitat. E aí, por fim, a gente tem as cartas de animais. E com as cartas de animais, cada um tem vários grupos de animais, 1, 2, 3, 4 cubinhos que representam quantidades de animais que daria para colocar com aquela carta lá, grupos de animais no caso, né? Não é um animal, é um grupo de animal. E aí quando a gente cria o habitat daquele animal, a gente pega a primeira aloca, ou pode ser em qualquer ordem na verdade, mas a ordem a gente tem que colocar primeiro as pecinhas, criar aquele habitat, a gente tira o cubinho e coloca
e aí a gente coloca e como se tivesse formado um grupo de animais específicos para aquele habitat. E aí, como a gente tem vários espaços, a gente pode criar vários tipos de habitat diferentes e também colocar vários tipos de animais diferentes, pessoal. Tem várias maneiras de ganhar esse jogo, você pode focar só em habitat, focar mais em animal, fazer grandes habitats que dá muito ponto, porque o que dá mais ponto nesse jogo é os habitats, dá mais ponto não, é basicamente isso, os habitats e os animais, tá? Às vezes compensa ser, por exemplo, às vezes o jogo mais rápido, a partida mais rápida que eu tive foi 15, 16 minutos, que eu foquei mais nos animais, e aí, ao invés de fazer vários habitats grandes, fui vários habitats pequenininhos, o jogo acabou muito rápido. Eu tava jogando com o Henrique na época, ele tava focando um pouquinho mais habitat, quando acabou o jogo ele falou, putz, eu não... Tipo, meio que travei o jogo depois que acabei muito rápido. Então ganha quem conseguir desempenhar o melhor papel em relação à criação de habitat versus colocar animais. E aí não tem um único jeito de vencer, né? Depende muito do que você está fazendo e do que os seus oponentes estão fazendo também. É legal você meio que calculando assim, quanto que vai dar de cálculo, quanto que dá a soma desses habitats, dos animais que ele tem, como é que eu tô, quais peças tem disponível. O legal é que você coloca as pecinhas lá, mas não é igual ao azul que tem que pegar todas. Isso é um dos pontos fortes que eu já vou falar na sequência. Mas você pegou um grupo de peças, vai ser colocado um novo grupo de peças e o resto continua lá. No azul é diferente, no azul todo mundo vai ter que ir pegando, o último do meio acaba pegando uma peça de negativa ainda para ajudar, né? E aí depois volta tudo. Então é um pouquinho diferente a lógica, tá? Mas é basicamente assim que funciona o jogo. Beleza, bora para os pontos fortes do jogo, pessoal. Vou elencar alguns pontos que eu creio que faça o jogo ter alavancado tanto. E por que essa questão dele ser um dos melhores jogos ranqueados do mundo e do Brasil em pouco tempo é muito bom? Porque assim, quando normalmente os rankings da Ludopedia, que é no Brasil, e do BGG, que é o mundial, para você conseguir subir no ranking é um cálculo que leva em consideração as notas médias das pessoas, mas leva em consideração a quantidade de nota também. Então não adianta, por exemplo, você ter 30 pessoas que deram nota 10, só esses 30 votos, você vai falar, nossa, a média 10 vai disparar lá para cima, vai ser o primeiro do ranking. Como leva em consideração também a quantidade de votos, então pode ser que um jogo que tenha 1000 votos e tem uma média 7,5 vai estar num ranking maior do que esse teve 30 e em teoria tem média 10. Então, assim, o fato dele ser um jogo recente, que é um jogo que tem um ano e pouco, mais ou menos, um ano e meio, eu acho, ele é relativamente recente comparado com outros jogos que tem milhares de notas a mais, ele conseguiu subir muito rápido. Já nos primeiros meses ele já subiu e agora ele continua subindo cada vez mais. Isso mostra que sim, é um jogo muito bom, é um jogo consistente. E aí vamos lá entender. Eu acho que começando em pontos, em tópicos, né? Acho que o primeiro é a caixa barra também a organização das peças e tudo mais, e a estética geral do jogo. Não só o design dele em si, né? Mas também como é que as peças foram elaboradas, as pecinhas de habitat, o tabuleiro, a caixinha, o insert dela. Então todo o design de maneira geral, quando eu falo design, não só a parte estética, mas o design também, toda a criação, a concepção do jogo, eu acho que é fantástica, pessoal. É um jogo que pode ser jogado muito rápido, é um jogo que esteticamente é bonito, é um jogo que por mais que ele seja, como o pessoal diz que ele é um jogo estilo abstrato, igual ao azul, ainda assim você consegue enxergar. Pô, esse negocinho aqui é um grupo de ar, dá pra enxergar até um pouco melhor até, o azul é um pouco mais, eu acho que é mais abstrato ainda o azul. Esse daqui é um pouquinho menos, apesar de ser abstrato, também é um pouquinho menos, você consegue enxergar melhor o que você está fazendo, as coisas fazem sentido. Quando você monta todos os habitats pro final do jogo, faz sentido o que você está mostrando lá, dá pra enxergar, imaginar como é que se fosse num ambiente assim que você criou vários habitats, né? Então é muito legal. Então o primeiro ponto é a concepção, o design do jogo de maneira geral. O segundo ponto é que eu acho que ele é simples, mas tem uma camada estratégica no ponto certo. É aquele jogo pra gente jogar, provavelmente não vai ser uma partida demorada. Eu nunca joguei com 3, 4 jogadores, eu joguei duplo até agora, mas pelo menos as partidas de dupla foram partidas bem rápidas. Acho que a máxima foi meia hora estourando. Só que é um jogo leve, ele tem poucas mecânicas, mas ainda assim ele é um jogo bastante tático. Quando eu digo tático, eu ia falar, normalmente tático e estratégico. Conceito estratégico você vê a longo prazo. Então, normalmente, jogos estratégicos é quando você consegue ver as coisas e conseguir planejar desde o começo do jogo. Se for um jogo onde as coisas vão se revelando ao longo do tempo, então ele é mais tático, porque você tem que focar, você tem que pensar a longo prazo, mas não necessariamente tudo que você está planejando vai vir com as coisas que vão ser reveladas, dependendo do jogo. Entra muito na questão Terraform Mars, por exemplo. E aí isso entra na questão que, pessoal, questão de tática, estratégia e tudo mais, ele é um jogo entre tático e estratégico. Por quê? Ele é tático porque as coisas vão ser reveladas, os animais vão ser revelados, mais animais vão ser revelados, mais peças vão ser reveladas,
Só que assim, muitas coisas já estão lá. Dá pra você, não necessariamente você precisa revelar mais animais ou ter muitas peças novas para conseguir adotar mais estratégica. Tem essa questão de imprevisibilidade ainda, tem a questão da sorte, como a grande maioria dos jogos, mas eu acho que não é tão forte assim. Dá para você aproveitar muito bem o que o jogo normalmente já te oferece desde o começo. As primeiras peças com os primeiros animais, como muitos animais combinam com muitas peças e vice-versa, e você muitas vezes aproveita um habitat com o outro e tudo mais, é um jogo que dá sim para você ter uma camada quase que estratégica, por mais que tenha previsibilidade ainda e tudo mais, é um jogo que, pro meu gosto, eu gosto de depender um pouco menos da sorte do jogo e poder depender mais do que eu estou pensando, raciocinando, logicamente falando, pessoal. Então, isso para mim, com certeza, por mais que seja opinião, para mim, com certeza é um ponto fortíssimo desse jogo. Outra coisa que eu acho um ponto forte do jogo é que ele vem com meio que uma mini expansão, né? Ele vem com os espíritos da floresta, que é meio que uma mini expansão. Ele vai trazer... Ele não muda exatamente a mecânica no jogo, ele traz uma camada de peso um pouquinho, levemente maior, para você ter que pensar um pouquinho mais. Porque com os espíritos você consegue pontuar de maneira um pouco diferente quando você monta os habitats e tudo mais. Então eu achei legal eles trazerem essa mini expansão. Eu gosto quando o jogo começa assim. No próprio jogo, em vez de eles lançarem uma expansão, coisa assim, é como se assim, começa aqui, agora adiciona essa camada que agora você vai conseguir aproveitar melhor as regras. Então é mais ou menos isso, né? É claro que se eles lançarem mais expansões depois, com mais animais e tal, que eu acho que a quantidade de cartas de animal é legal, mas depois se você começar a jogar demais, pode acabar um pouquinho de perder aquela sensação de descoberta, né? Você já vai saber tudo que vai aparecer praticamente, já tá acostumado. É legal sempre quando traz cartas novas, tem aquela sensação de descoberta em jogos que envolvem cartas de maneira geral, ainda mais tipo de jogo que são animais e tal, então é legal. Quais animais vão vir? Aí quando você revela um novo, você fica meio que ansioso para saber o que vai vir e tudo mais. Então, essa questão das expansões, do jeito que os animais foram concebidos, eu achei que ficou bem legal nas cartas também. E por fim, eu podia ficar elencando outros pontos fortes, mas pensando nos principais, por fim, acho que é o tempo de jogo que eu já comentei anteriormente. É um jogo que a minha primeira partida durou 16 minutos, galera. Assim, a gente tava pra ir embora, não ia ter tempo pra jogar outra coisa. O Henrique falou, ele realmente é um jogo rápido. Eu falei, então, se for realmente um jogo bem rápido, então vamos tentar, né? Eu não esperava que ia ser tão rápido. O setup foi muito rápido, você tira da caixa, organiza, tudo é muito rápido. E a partida dá pra ser muito rápida. Se a pessoa quiser que seja rápida, vai ser rápida. Se as duas pessoas quiserem enrolar um pouquinho mais, montar uma coisa mais bonitinha no habitat, mais pecinhas em cima, dá pra ser um jogo de, em vez de 15, 20 minutos, pra ser 30 minutos. E mesmo assim, não é nada absurdo, assim. Então é um jogo que dá pra você jogar 2, 3 vezes seguidas e não é um jogo que enjoa, é um jogo gostoso. Você terminou, agora eu vou tentar adotar uma outra estratégia, focar nesse outro tipo de habitat, enfim, dá pra você adotar estratégias diferentes e acaba sendo um jogo muito legal por isso. Então, ainda assim é um jogo legal pra viagem, sim, porque a caixa não é tão grande assim. É um jogo que dá pra montar praticamente em qualquer mesa, não em mesa de avião, mas praticamente qualquer mesa normal, mesmo pequenininha, dá pra montar assim, então vai no hotel, qualquer coisa assim. É um jogo que dá pra levar assim, então essa questão de ser prático, rápido, acaba ajudando muito o jogo e é um dos principais pontos positivos. E agora vamos para os pontos negativos, hein, pessoal? Bom, na verdade, eu particularmente, tudo bem que eu não tenho centenas de partidas, como o Bruno gosta de dizer, né, pra maximizar o jogo, mas assim, eu acho que não tem tantos pontos negativos, falo, putz, isso daí deveria ser muito melhorado no jogo, é um problema e tal. Eu acho que ele é tão amarradinho, tão bem feito pela proposta que ele se propõe, pelo peso dele e tudo mais, acho que é por isso que ele acabou crescendo tão rápido, pessoal. Então eu vou tentar meio que achar pelo em ovo. Então seriam algumas sugestões, eventualmente, pro jogo e não exatamente pontos fracos. Bom, primeira coisa, ele pode talvez ficar um pouco enjoativo depois de algumas dezenas ou centenas de partidas, talvez, porque, não, como eu disse, não tem tanta carta de animal assim. Como eu disse, isso é um pouco subjetivo, porque tem gente que às vezes joga 1000 partidas de um jogo, eu normalmente meio que dou uma enjoada. Mas é um jogo que eu não enjoei tanto, mesmo jogando algumas vezes seguidas. Falei, não, é um jogo que eu jogo aí tranquilo, não tem tanto problema em relação a isso. Pode ser, e aí isso meio que é um mal, não só desse jogo, mas qualquer jogo que seja muito simples, mecânica muito simples. Talvez jogar muitas partidas, talvez dá uma enjoadinha se você não ficar variando. Mas como eu disse, isso é um pouco subjetivo. Isso é uma sensação mais minha. Então não sei se, proporcionalmente, falando na população de maneira geral, as pessoas que jogam um jogo de tabuleiro, não sei se isso se repetiria com tanta frequência assim. Quando é um jogo muito mais pesado, com muito mais variáveis e tal, aí você obviamente tem um pouco mais de variabilidade, possibilidades de mecânicas e tal, então fica um pouco mais difícil de enjoar você jogando várias vezes seguidas.
E ainda seguindo por esse lado aí, talvez o que poderia eventualmente, se eles lançassem expansões, por exemplo, o tabuleiro de jogador ele tem 2 zonas possíveis de habitat. Talvez se eles lançassem com com outras configurações, outras cartas de animais, ou até um tipo de animal, habitat diferente, talvez, não sei. Talvez se eles lançassem algumas coisas assim, talvez ajudaria ainda nessa questão para quem curte. Eu, particularmente, eu gosto de jogar com modos diferentes, e você ir variando isso, do mais simples, às vezes joga um pouco mais complexo, ou com quem você está jogando. Tá jogando uma vez com uma pessoa mais que nunca jogou o jogo, ensinar e depois vamos para o próximo passo para evitar um pouquinho essa questão do jogo. Então, se eles lançassem uma coisa futuramente, provavelmente, com certeza eu compraria, porque como é um dos nossos jogos favoritos já, que a gente gostou muito, então é uma coisa que valeria bastante a pena pra gente. Eu acho que é isso. Na verdade, eu não pensei muito. Se vocês pensarem em pontos negativos para quem já jogou o jogo e tudo mais, e viu alguma coisa, algum ponto de realmente melhoria do jogo, poderia deixar nos comentários. Eu tentei raciocinar e pensar coisas, mas como eu disse, é um jogo tão amarradinho e no que ele se propõe que é difícil até falar que ele tem realmente pontos negativos. Realmente, o pessoal aí, toda a editora, o designer, eles estão de parabéns aí com o jogo. É isso então, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de deixar nos comentários aí a opinião de vocês, dos pontos fortes, dos pontos fracos, enfim, as sugestões de vocês. Dê uma olhada nos jogos que estão aqui também, se vocês quiserem que eu tente fazer mais algum vídeo nessa pegada assim. Tem alguns jogos que a gente joga com mais frequência, principalmente os top mais conhecidos. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido e até a próxima.